Olá! Vamos conhecer e prosseguir em conhecer? Hoje nós falaremos sobre propósito. Você sabe qual é o propósito da sua vida? Qual o propósito que Deus tem na sua vida? Quando nós descobrimos o nosso propósito e caminhamos no propósito, tudo se encaixa. Na palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A melhor tradução diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque muitas das nossas decisões não são as decisões de Deus. Muitas vezes tomamos decisões erradas ou vamos a lugares que não deveríamos estar. E aí, Deus faz com que essas coisas cooperem. Se a gente continua caminhando com Ele no propósito, mesmo quando algo não dá certo, por nossa causa, Deus faz com que todas essas coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. José foi alguém que passou por muitos percalços, teve muitos problemas acontecendo com ele, mas foi algo que Deus permitiu. Se você for ver lá em Gênesis 37, mostra que ele foi preparado bem antes de descobrir o seu propósito. Lá fala que José pastoreava ovelhas o rebanho, Ovelha não, pastoreava o rebanho junto com seus irmãos. Só que se você for lendo, você vai perceber que, na verdade, José ia, mas era fiscalizar os irmãos. Ele passava a maior parte do tempo com o pai. E o que o pai de José fazia? O pai de José, ele administrava todas as coisas. Ele administrava os empregados, ele administrava ou delegava tarefas para que tudo ali saísse da forma certa. E José estava sempre com o pai. E aí, José já foi preparado para administrar a casa de Potifar. Outra, se José criasse ali, realmente trabalhasse ali no rebanho, tivesse aquela mente só de pastor, você vai olhar mais à frente, em Gênesis 46, fala que pastores de rebanho era como abominação para os egípcios. Se José se demonstrasse, falasse, não, eu só sei cuidar do rebanho, o que mais José faria? Olha só como são as coisas. José já foi preparado para começar aquele caminho. E Deus tinha o propósito dele ser o governador do Egito. E José, ele recebeu aquelas vestes do pai, aquela túnica colorida, que era um sinal de riqueza, de nobreza. Então aquilo mudou a mente de José. Ele já aceitava algo assim para a vida dele. Já viu pessoas assim? Que não se veem num patamar maior, não se veem como alguém que pode estar num patamar maior. Que aquilo não é para ela, que ela se sente menor. José, ele já foi sendo preparado. Aí José, como ele sabia do propósito? Antes dele ser entregue pelos irmãos, antes de começar todas aquelas dificuldades, primeiro o Senhor apresentou a ele o propósito dele. Quando José sonhou, teve os 2 sonhos, o Senhor falou com ele, e ele entendeu, porque José sabia interpretar sonhos. Nós vemos isso mais à frente, Deus deu um dom para José. E quando José sonhou, aquilo ele entendeu. Então, por isso, quando ele chegou, foi vendido como escravo, e chegou à casa de Potifar, ele deu o seu melhor. Porque ele sabia, eu estou no propósito, Deus tem algo para mim, Deus me mostrou, não vou abrir mão do propósito. E aí ele confiou. E aí ele confiando, o que aconteceu, nós sabemos. A esposa de Potifar, demoniada, foi lá e tentou José. E José, cascou fora, fugiu. Então, ela o acusou de ter assediado ela. E lá foi José para a prisão, injustamente. Mas José não negociou. Não negociou o propósito quando a mulher de Potifar o tentou. Não negociou o propósito quando ele foi preso injustamente. Nós vamos, muitas vezes, sofrer alguma injustiça, pessoas vão falar mal de nós, vão nos acusar, vão tentar nos sabotar, mas o segredo é esse, não negocie o propósito. O segredo é esse, não saia do propósito. Porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. A palavra diz, aquele que crê em meus mandamentos e os guarda,
esse é o que me ama. Então você cumprindo o seu propósito, você, né, caminhando no seu propósito, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. E aí na prisão, o que José fez? Usou o seu dom. E ali interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Durante a sua trajetória, você caminhando no propósito, você tem que servir as outras pessoas com o dom que o Senhor te deu. Você tem que levar a palavra, você tem que servir a Deus com os seus dons. Com aquilo que Ele, né, te deu como dom para fazer. E através disso, o que aconteceu? Né, o copeiro e o padeiro tiveram sonhos desvendados. E por isso, lá na frente, um deles chegou até o faraó e lembrou, né, de José. Da mesma forma, né, você servindo as pessoas, ajudando as pessoas a crescerem, porque há tesouros próximos de nós. Há pessoas que não sabem a potência, né, o potencial que elas têm, o tesouro que elas têm dentro de si. E quando nós ajudamos essas pessoas a crescer, né, nós também vamos aprender com elas. Nós também vamos ter, né, portas abertas, vamos ter oportunidades servindo as pessoas. Então José chegou até Faraó e, usando o seu dom, né, interpretou os sonhos de Faraó. E ali ele conseguiu chegar até onde, né, o Senhor tinha como propósito para ele, que era salvar o seu povo. Olha que maravilhoso. Não foi só ser governador. Não foi, eu fui, né, me tornei o governador do Egito. Eu, né, cresci, eu venci, eu tô, né, por cima da carne seca, não. O propósito dele não era ser governador. O propósito dele era servir como governador. Então continue caminhando no seu propósito. Não desista. Não negocie o seu propósito por nada. Mas se você ainda não descobriu, se você ainda tem dúvida do seu propósito, busque no Senhor. Busque, haja, comece a servir. E aí você encontrará, né, aquilo que Deus deseja para a sua vida. Amém? Até a próxima.